Aqui uma informação sensacional. Fonte de Rio. Telescópio James Webb tropeça em sinais de possível vida em planeta semelhante à Terra. Meus amigos, parece que estamos na iminência de ser anunciado a existência de vida extraterrestre. Mais precisamente, micróbios, bactérias. Vai começar assim. É um plano de divulgação que já tinha sido delineado em 2022. O que é o K218b? K218b é um exoplaneta que fica a 120 anos-luz na constelação de Leão. Lembrando que na constelação de Leão é onde se encontram os OMIT, que fazem parte da Federação Galáctica de Mundos. Eles já estiveram aqui na década de 50, aonde entregaram várias cartas com tecnologias avançadas. Muitas das tecnologias chegaram até o urso, mas isso é uma longa história, que logo mais irei repassar para vocês. Em órbita na zona habitável de uma estrela anã, com a mais fria K218. Ele é classificado como um mini Netuno, devido ao seu tamanho, que, segundo especialistas, ou uma superterra. É diferente de tudo no nosso sistema solar, o que torna difícil de entender, com a atmosfera desse planeta sendo ativamente debatida entre os astrônomos. Uma abundância de metano e dióxido de carbono e uma escassez de amônia apoiam a ideia de que pode haver um oceano de água escondido debaixo da atmosfera rica em hidrogênio de K218b, disse a NASA. Essas observações do telescópio James Webb. Aliás, o telescópio James Webb esse projeto do telescópio James Webb foi alavancado pela Aliança da Terra para começar o processo de divulgação, segundo Torrano Dion e a própria Helena Danan, que foi sabotado, porque esse processo já teria que ter iniciado no ano de 2022 e já teria que estar sido concluído este ano, mas infelizmente os escuros conseguiram ganhar tempo. Mas esse projeto parece que ressuscitou novamente, mostrando uma possível... Aliás, o projeto não, esse plano de divulgação. Mostrar uma possível detecção de uma molécula chamada dimetilsulfeto, DMS, a sigla, na Terra. Isso é produzido apenas pela vida. A maior parte do DMS na atmosfera da Terra é emitida pela fitoplâncton, pelos plânctons, em ambientes marinhos, de acordo com a NASA. Então, meus amigos, isso aqui eu estou resgatando uma informação para vocês de 2021, da Helena. Primeiro contato, Helena Danan. Primeiro passo, meus amigos, desse plano de divulgação, que controlado, mas esse é bom enfatizar aqui, isso aqui tem várias facetas diferentes. Então, em 2021, a Aliança da Terra tinha um plano de divulgação. E esse plano de divulgação teria que ser efetivado no ano de 2022. Infelizmente, isso foi abortado, foi sabotado pelos escuros, mas parece, pelo que eu estou mostrando aqui para vocês, que esse plano ressuscitou novamente. Primeiro passo, não estamos sozinhos. E parece que isso está muito próximo de acontecer. Muito próximo mesmo. Após a chegada das raças guardiões da Confederação Intergaláctica em nosso sistema solar, em outubro de 2021, um plano coordenado foi acordado com a Federação Galáctica dos Mundos e a Aliança da Terra para a maior divulgação de todos os tempos. Acordo junto com a Space Force. Muito bem. Inclusive, eu já mostrei para vocês que os próprios britânicos mostraram que este seria o plano da divulgação. Acabamos de descobrir vida alienígena, que seria feito em etapas. Só que, para a Aliança da Terra, essas etapas seriam concluídas muito rapidamente, num processo no máximo de 2 anos. Em 2 anos seria concluído toda a divulgação controlada. Agora, existe um processo de divulgação controlada que é tendenciosa e parcial, para atender a narrativa do sistema, e atender a expectativa do sistema, os anseios do sistema. Esta divulgação nós não queremos. Seria uma divulgação parcial, tendenciosa. Então existem 2 tipos de revelação controlada. Uma que foi patrocinada e sancionada pela Federação Galáctica de Mundos junto com a Aliança da Terra, e uma outra revelação controlada, que seria parcial e tendenciosa, que iria simplesmente atingir os objetivos da DS, da Deep State, e os anseios do sistema. E esta divulgação iria proteger as instituições, proteger o complexo industrial norte-americano, as corporações, e o pior, ia ter essas corporações como heróis.
Estão compreendendo? Ia nos levar para um caminho bem tortuoso. Então são duas coisas totalmente diferentes. Espero que vocês tenham compreendido. E aí eles iriam culminar com uma aparição de anjos e deuses que iriam impor uma ordem global. Aliás, isso foi profetizado pelo próprio Serge Monast. Serge Monast, para quem não sabe, é o autor do livro Projeto Bluebeam, da década de 90. E também é falecido. Muito bem. Então vamos entender isso. O suposto plano de divulgação é o seguinte: o primeiro nós vimos aqui, detectamos micróbios, insetos, bactérias, micro-organismos em outro planeta. E depois a gente vai falar que existe vida inteligente na sequência. Depois de vida inteligente, os extraterrestres estão aqui andando entre nós. Então seria feito em etapas. Muito bem. Existem 4 tipos de grupos, vocês precisam entender isso. Isso é muito importante. Primeiro grupo, aqueles que querem forjar um incidente para criar uma narrativa de invasão fake. Isso já profetizado pelo próprio Elna Van Braun. Dr. Steve Griffiths produziu vários documentários mostrando esses fatos. Aliás, existem fatos históricos, que é uma agenda globalista. 2, aqueles que querem uma revelação controlada para divulgar as tecnologias em etapas. Aliás, este grupo faz parte da Aliança da Terra. Tá? Muito bem. 3, aqueles que preferem uma revelação catastrófica, súbita e fulminante. Muito bem. 4, aqueles que irão insistir no acobertamento e na velha embromação negacionista. E tem um outro grupo que eu nem coloquei, relacionei aqui, mas eu citei para vocês, que é aquele grupo que quer uma revelação parcial, tendenciosa, para acobertar, para atender a agenda do sistema. Na verdade, são 5 grupos diferentes. É bem interessante. A batalha nos bastidores é nítida, onde vários canais de mídia começaram a reconhecer. E dá para perceber, através das notícias, que a existência e como esses grupos estão brigando entre si para tomar conta da narrativa. Então, meus amigos, nesses grupos são divididos entre grupos que têm pensamentos divergentes, mesmo entre a Aliança da Terra. Então, na Aliança da Terra, nós temos 2 grupos. Aqueles que querem uma revelação controlada rápida, no máximo duraria 2 anos, ok? Para as pessoas poderem assimilar melhor esta informação. E aqueles também que preferem uma revelação catastrófica. Agora, no grupo dos trevosos, também é subdividido em 2 grupos. Quais seriam esses grupos? O primeiro grupo estaria fomentando uma invasão fake. E o segundo grupo, que gostaria de uma revelação controlada, parcial, tendenciosa. Ok? Então, existe uma divergência em ambos os grupos. Ambos os grupos são divididos em grupos que têm, subgrupos, melhor dizendo, que têm uma visão diferente de como que deve ser o rumo para o objetivo final. Ou, no caso dos chapéus brancos para revelação, e os chapéus pretos em rumo da dominação e da manipulação. Muito bem. Espero que vocês tenham entendido isso. Isso aqui é muito importante. Então, existem 2 grupos e 2 subgrupos dentro de cada grupo. No primeiro grupo da Aliança da Terra, nós temos 2 subgrupos, aqueles que querem uma revelação catastrófica e aqueles que querem uma revelação controlada rápida, então que seria 2 anos no máximo. Muito bem. Pelo andar da carruagem, pelas próprias informações que nós temos, este seria o cenário mais adequado, mais apropriado, segundo a Federação Galáctica de Mundos. Mas existem chapéus brancos da Aliança da Terra que querem sim uma revelação catastrófica, que seria o quê? Uma revelação súbita e fulminante, muito rápida, repentina, de uma hora para outra. E no grupo dos escuros, nós temos o quê? Também é subdividido em 2 grupos diferentes, aqueles que querem uma invasão fake, que seria a última cartada segundo o Elna Van Braun, e aqueles que querem uma revelação tendenciosa parcial, para atender e proteger o sistema, para levar o mundo à adoração. Porque eles sabem, meus amigos, eles vão recorrer a este
Probleminha da humanidade. Aliás, essa é uma programação muito antiga, de adoração. Adorar e se prostrar diante de seres superiores. Que seria uma forma também deles conseguirem, na cabeça deles, o seu tão sonhado nova ordem, ou seja, um governo mundial. Muito bem. Não há divulgação aqui. Não é a divulgação que o libertará, mas seus esforços para libertá-lo, que levarão à divulgação. Palavras de Torran Eridion. Muito bem. Então não existe um roteiro pronto. A linha do tempo, existem ramificações diferentes, convergências diferentes. Muito bem. E aqui dá para entender nesse texto que eu estou resgatando para vocês, que a Federação Galáctica de Mundos está chancelando uma revelação controlada por etapas, que seria o ideal para a humanidade. E talvez seja mesmo, porque uma revelação súbita, fulminante, a grande maioria talvez não consiga suportar. Principalmente aqueles que estão presos a sistemas de crenças, eles iam ficar sem chão, iriam surtar, meus amigos, de uma forma que talvez eles não conseguissem assimilar a informação. Seria um susto muito grande. Eu acho que muitas pessoas iriam cair e ter até mesmo um mal súbito, ataque do coração, porque a revelação seria um verdadeiro soco no estômago.